sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Vamos conversando sobre mediunidade. Hoje vamos dar continuidade ao estudo daquele precioso livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade segura de Francisco Cândido Xavier, em que ele vai trazendo para nós comentários acerca da obra O Livro dos Médiuns. Hoje, no nosso 20º programa sobre esta obra, a página tem o título Eles Também. Foi uma página recebida na reunião pública de 11 de março de 1960. E ele faz um comentário sobre a questão 217 de O Livro dos Médiuns, que é justamente o capítulo 17 que fala da formação dos médiuns. E a questão 217 fala assim: uma vez desenvolvida a faculdade do médium, é essencial que dela não abuse. A satisfação que ela proporciona a alguns que a comercializam, neles provoca o entusiasmo, que é importante moderar. Deve lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. É por isso que é útil dela se utilizar somente em momentos oportunos e não a todo instante. Não estando os espíritos constantemente às suas ordens, correm o risco de serem enganados por mistificadores. É bom adotar, para esse efeito, dias e horas determinados, porque ao trabalho se acrescentam disposições de maior recolhimento, e os espíritos que desejam vir, estando prevenidos para isso, consequentemente se dispõem a auxiliar. Então, Emmanuel vai comentar sobre esse texto da codificação que está no Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec, capítulo 17, da formação dos médiuns, item 217. E continua, Emmanuel nos diz assim: compadece-te dos médiuns de todas as procedências, mais notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. E é o caso, meus amigos, todos são médiuns. Mas como é que a gente encara a mediunidade, não é? Como é que a gente abraça, valoriza, usa da possibilidade mediúnica? Porque ele fala ali, a pessoa pode usar para curiosidade, pode usar para tentar resolver seus problemas, pode usar como exibição, pode usar como meio de manipulação. Mas ele vai falando aqui que a gente tem que estar muito atento àqueles que usam o serviço da mediunidade na estrada do aprimoramento e da redenção. Aprimoramento de quem? Primeiro do próprio médium e depois dos que estão ao seu redor. E de redenção, gente, é redenção mesmo, né? É aquele momento em que o médium tem a consciência que não está prestando um favor para a casa espírita ou para a causa espírita ou para o outro. Ele vai observar ali um elemento valioso para o seu crescimento espiritual, para o seu aprimoramento. Então, esse médium merece, e a compaixão não é pena não, é a solidariedade, ele merece o acatamento, ele vai merecer esse apoio. E continua Emmanuel a falar assim: sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Eles também.
E aqui é algo muito interessante mesmo. Por quê? A vida, ela nos exige cuidado, ela nos exige disciplina, planejamento, organização para a gente dar conta de tudo que tem que dar. Não é assim na nossa vida? Senão, a gente vai viver sempre reclamando e sendo sempre alvo de reclamações pela falta do cumprimento do dever. Então, vamos pensar que o médium também tem obrigações. As obrigações sociais, né, as obrigações da própria processo encarnatório, da família, do âmbito social que ele está, e as obrigações morais também. E continua Emmanuel a nos falar: compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Isso é importante a beça, gente. Porque o que acontece quando eu vivo sem disciplinar o meu tempo, sem me organizar? Eu acabo me sentindo incapaz. Eu acabo me comparando com o outro que consegue realizar e falar assim: mas eu sou inferior mesmo. E a autoestima vai lá embaixo. Olha só, eu não consigo nem dar conta de uma refeição, eu não consigo nem dar conta de arrumar minha mesa, e fulano tem a casa toda organizadinha. Mas o que tem o fulano e eu não tenho? É a questão da disciplina. Então, quando a gente aprende isso, meus amigos, eu vou colocar o meu coração aqui na rádio, a vocês ouvintes, como eu agradeço a doutrina espírita, como eu agradeço de ter sido de mocidade espírita. Daí esse grande empenho que a gente tem na evangelização presencial. Porque eu tinha que estar na reunião da mocidade, adorava a reunião da mocidade, mas estudava em um colégio que a média era a média 7, um colégio de muita exigência, um colégio de excelência aqui na cidade do Rio de Janeiro. E gostava de estudar também. Então eu me organizava de estudando durante a semana, passava caderno a limpo, naquele momento nós escrevíamos, aí passava o caderno a limpo, né, tudo direitinho, durante a semana organizando tudo. Por quê? Porque no dia de sábado tinha a escala da faxina na casa, em que o jovem, já que a nossa reunião era domingo, era para o jovem, então podia estar escalada para aquela faxina, né? E no domingo era a reunião da mocidade. Mas tinha a escala para ajudar na cantina, depois tinha coral, depois tinha ensaio de teatro, tinha tudo isso. Então eu sabia que no domingo eu estaria dedicada à casa espírita. Para isso, para ser a boa aluna, não é? Tudo isso eu me organizava. E mais tarde, me organizando até para a questão do trabalho doméstico. Então quando eu saía para o centro, já gostava, né? Já deixava lá um prato salgado, um prato um doce para o lanche da noite, né? Ajudava lá minha vozinha no almoço chique de domingo. Para quê? Para sair o almoço bem cedo, ficar pronto bem cedo, para eu poder sair cedo de casa. Então, gente, eu fui aprendendo a disciplinar. Mais tarde vem o trabalho, vem o trabalho profissional, a atividade mediúnica. Se a gente não aprender a se organizar, vem a divulgação da doutrina espírita. Então quem divulga tem que estudar. Então se a gente não consegue se disciplinar, a gente vai ficar altamente frustrado, como ele fala aqui. Vai ter um descrédito da gente mesmo, a autoestima lá embaixo: eu não sou capaz, eu não consigo. E muitas vezes se colocando numa condição que não é a verdadeira. Não é que eu não consiga, é que eu não me organizei, é que eu não me planejei. Uma dica que eu aprendi com o nosso querido Altivo Panfiro, lá do fundador Leão Denis, e que eu uso muito, é à noite preparar a agenda. A agenda mesmo, tá? A minha agenda é escrita, meus queridos, que eu não sou essa expert na informática, não. A minha é escrita. E aí, apresentar o guia espiritual. O que eu tenho para fazer para ficar amanhã? E se for possível, me dê uma orientação para cumprir. E aí durma assim. Primeiro, isso dá um descanso para dormir, porque a gente não fica pensando: e agora, amanhã vou fazer isso, aquilo outro. Não está escrito. A gente aprende a confiar.
E no dia seguinte, meus queridos, a coisa flui de uma forma tão bonita, que às vezes as pessoas falam assim, mas você compareceu ao evento ABCZ? Mas é assim, quando você tem as coisas organizadas, você consegue abrir uma brecha, porque está organizado. Agora, quando você tem uma desordem, fica muito difícil saber fixar prioridades. Então ele diz aqui da disciplina, é o tempo, né, para não cair. E o médium também, o médium necessita disciplinar o seu tempo. Senão ele vai ser aquele médium faltoso ou muitas vezes se envolvendo em 1001 atividades e não concluindo e não dando conta de nenhuma. E ele continua: não estimaria de explorar a bolsa alheia, quando pode e deve viver à custa do esforço próprio. Quem é que não gosta de se sustentar, meus amigos? Dá uma coisa boa, né? Tudo que eu comprei aqui, eu comprei através do meu trabalho, eu comprei do meu esforço. Isso é muito bom. E aí ele fala, os médiuns também. Daí eu sei que muita gente acha que é orgulho, tudo isso, mas a gente não aceitar determinados presentes, né? Uma coisa é, eu sou amiga por exemplo, da Nádia, e aí eu dou um presente a ela, para ela me dar um presente, é presente entre amigos. Mas a outra coisa é a gente ser presenteado em função do trabalho mediúnico que se faça. Isso é perigosíssimo, né? Porque muitas vezes cria expectativa e o médium fica esperando sempre receber alguma coisa. Continua Emmanuel. Sofreria de certo se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Eles também. É aquela situação, né? Sai do serviço que a gente vai suprir suas necessidades, e muitas vezes até o médico está fazendo uma tarefa e as pessoas não quererem que ele faça a tarefa, não é? Mas por que o médico não pode pegar uma vassoura? Por que o médico não pode fazer um trabalho braçal, vamos dizer assim? Não tem nada na doutrina que diga que não possa, a não ser, é claro, um trabalho exaustivo. Se ele vai para um trabalho de uma sessão de fluidoterapia, uma sessão de tratamento espiritual, a gente sabe que é necessário guardar um pouco das energias para a gente oferecer um fluido e os espíritos qualificarem, né, um fluido com mais qualidade. Mas muitas vezes é só você que pode fazer aquilo no seu lar, na vida profissional. Vai terceirizar por quê? Não é? E ele continua: não podes dar tempo o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livre de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Muitos de nós somos até aposentados profissionalmente, mas é interessante que depois que a gente se aposenta, a família pede, o amigo pede, e até a gente começa a organizar outras questões, e até, meus queridos, o corpício já não é o mesmo de quando começamos a trabalhar. Então algumas atividades vão demandar mais tempo, um cuidado maior, né? E aí ele tem que dar conta. Não dá para falar assim, eu vou deixar tudo desorganizado, tudo desarrumado, tudo sujo, não vou lavar roupa porque eu sou médico. Não tem isso. Tem os cuidados que nós necessitamos ter, né? E ele continua dizendo: vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, muitas vezes carecente de remédio e socorro, e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não pode satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e será de todos, agradeces feliz a desculpa espontânea do próximo diante de tuas faltas involuntárias. Eles também. Então vamos pensar nas falhas mediúnicas. Existem? Existem. Existem. E o que acontece quando eu cometo uma falha? Eu quero que me ajudem. Não me ajudem abraçando a falha, falando que está certo, não. Mas não faz escândalo, não. Não divulga tanto, não. Fica quietinho. Na atividade mediúnica é a mesma coisa. Misericórdia.
acolhida, esclarecimento, orientação. Tudo isso é necessário. E todos nós médios necessitamos. Tem a orientação da doutrina espírita, o livro dos médios, maravilhoso. Mas às vezes todos nós somos suscetíveis de estarmos fascinados, obsidiados e cairmos em caminhos muito tristes. Então, meus irmãos, muito cuidado com a gente mesmo. E a Rádio Rio de Janeiro, como a Berenice diz, né, é uma grande farmácia em que tem cada programa um remédio. Vamos aproveitar esse remédio oferecido pela nossa querida rádio para estarmos de pé, para sermos produtivos, para sermos pessoas melhores, para sermos mais cristãos. E é por isso que estamos nós conversando sobre a mediunidade, estudando a obra Seara dos Médiuns. Estamos hoje no 20º programa, cujo título da página é Eles Também. Essa página, discografia, foi recebida por Francisco Cândido Xavier na reunião pública de 11 de março de 1960, e ele está analisando a questão 217 do Livro dos Médiuns, que fala sobre a formação dos médiuns e fala o que acontece nos cuidados que o médium tem que ter, uma vez que a sua faculdade mediúnica já está desenvolvida. E ele continua dizendo assim: ajudemos os companheiros da mediunidade em nossos tempos de confraternização e de amor, no qual nos acontecem. Eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas dos sentimentos, a lhe desafiarem a fé. Olha que interessante, né? Então, médium tem problema, todo mundo tem problema. A gente é encarnado para aprender, para progredir, conforme os jovens falam no Geração Espírita. Somos perfectíveis. Para nos tornarmos perfeitos, passaremos por desafios, por aprendizagem, por tudo isso. Então, gente, todos nós, né, temos esses enigmas de sentimento, de pensamento, né, inibições. E aí, o Centro Espírita, ele coloca ali, seria um templo de confraternização e de amor. E ele coloca algo que a gente não pode esquecer. Eles também são seres humanos, em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram, também sofrem. Quando eu penso nessa questão, eu paro de idolatrar médiuns, eu paro de falar assim, eu estou desiludida, eu acompanho os médiuns tais, olha só o que ele fez, para mim o mundo caiu. Não é isso não, meus amigos. O médium é um meio, médium, a palavra em latim quer dizer meio, é um meio de comunicação com o plano espiritual. Ele não é a finalidade em si mesmo. A finalidade é a interpretação das lições de Jesus sobre a ótica da imortalidade trazida pela doutrina espírita. Então nós não somos seguidores de médiuns, somos espíritas seguidores de Jesus. Daí essa definição dos espíritas cristãos, que é trazido também no livro dos médiuns. Então vemos um médium em dificuldade e embaraço, vamos ajudar? Vamos chegar perto? Vamos muitas vezes trazer com o nosso afeto, com a nossa atenção, suprir essa carência que o médium está vivendo ali. Nós necessitamos trabalhar assim, ver a luta do outro, a caridade, né? Ver o sofrimento, o choro, os erros, o sofrimento. Eu estou pensando agora na obra belíssima, magistral, que Berenice vai começar a estudar, né? Já está estudando sobre a Dona Ivone, mas vai começar sobre Memória de um Suicida, e tem lá uma segunda parte que fala Nossos Companheiros dos Discípulos de Allan Kardec. Ah, meus amigos, que maravilha! Porque fala que muitos iam ali para estudar, né? Para trabalhar mediunicamente, sem ter apenas uma única refeição do dia.
outro deixou um filho doente, outro com a dificuldade financeira. Então, cada um passando as dificuldades humanas, passando as suas provas, mas mesmo assim cumpriam o dever dentro da tarefa mediúnica. Será que isso acontecia só naquele momento ou ainda acontece hoje? É que muitas vezes até não abrimos nas nossas casas espíritas, nos nossos corações, espaço para conversar e ver o drama de tantos médiuns. No Leon Denis, na divisão mediúnica, temos um serviço modesto, mas um serviço de conversa fraterna com os médiuns. Ora, meus amigos, a gente passa muitas vezes, me emociona até a respeitar muitos irmãos. Quanto esforço para perseverar no trabalho do bem, quanta luta. E a gente às vezes até se olha e fala assim: meu Deus do céu, faço muito pouco com as facilidades que eu desfruto. E continua Emmanuel falando: como nós mesmos não precisam de elogios e homenagens, mas sim de apoio e compreensão, para que venham a caminhar entre sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados em atividade na Terra, respiramos ainda muito distante da grande luz. E a grande luz está com letra maiúscula. Auxiliemo-los assim na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila que desejamos para nós mesmos, porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. É muito interessante, né? Essa metáfora que ele faz do médium, da árvore e do cultivador. Realmente o médium é aquela árvore, né, que já nasce, traz em germe todas as possibilidades de trabalho. Mas trazer em germe não quer dizer a germinação, o florescimento, a frutificação. Não, necessita de cuidado. Tem os cuidados naturais, que é a luz solar, mas tem aqueles outros cuidados, que é ser regado, né? É muitas vezes colocar a estaca. Olha a estaca, o amparo do estudo, né? É o carinho, é a proteção. Como o médium necessita da proteção das preces, da proteção do alinhamento da casa espírita, da estrutura da casa espírita, do abraço fraterno, da amizade. Todos nós necessitamos, porque às vezes até, meus amigos, a gente tem medo de chegar perto do outro que é médium, e a gente deixa de ser amigo, a gente deixa de expressar aquela amizade, até muitas vezes pensando que a criatura está 24 horas por dia mediunizada e que vai saber tudo de mim, vai falar tudo. Quem sabe eu não estou bem, eu vou sujar com o meu fluido, eu vou interferir na atividade. Não, queridos, somos irmãos, somos legitimamente irmãos, filho de Deus, nosso Pai. Se Jesus, quando viveu entre nós, aqui reencarnado, ele conviveu com as criaturas e gostava de conviver com as criaturas. Se dizia, e é verdade que ele é, o grande amigo das criaturas. Por que nós, médiuns, vamos nos isolar? Ou nós, que usamos da mediunidade, usufruímos da mediunidade, vamos colocar o médium lá no cantinho só de trabalho, sem regarmos com a água da amizade, sem abraçarmos e protegê-lo com o carinho da nossa oração, do nosso olhar, da nossa conversa. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.